Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Estamos chegando ao final já da nossa série de mensagens, série de exposições em Colossenses, intitulada Cristo sobre Todos. Estamos caminhando já para o final das nossas exposições. No capítulo 4, irmãos, nós hoje faremos a leitura a partir do versículo 2 ao versículo 6. Colossenses 4, versículo 2 ao versículo 6. Aqueles que encontraram, se puderem, coloquem-se de pé em reverência à palavra de Deus. Colossenses 4, a partir do versículo 2. Amém? Amém. Diz assim, irmãos: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Oremos mais uma vez. Santo Deus, que o Senhor seja conosco nesse momento de exposição da palavra, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa agir em nosso meio, trazendo luz ao nosso entendimento, para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja, que aprendamos do Senhor, Deus. Que teu Espírito Santo possa agir através de mim, para que eu comunique também apenas aquilo que o Senhor quer comunicar para o teu povo. Seja conosco, Deus, nos encha com a tua palavra e nos encha com teu Santo Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já vimos ao decorrer desta série de exposições o propósito para o qual foi escrita essa carta aos Colossenses, e nós vimos, irmãos, que Paulo escreve essa carta para tratar a respeito de uma heresia que estava entrando naquela igreja, estava querendo entrar naquela igreja, que tirava Cristo do centro de tudo, que tirava Cristo como sendo suficiente para a salvação, e queria, juntamente a Cristo, acrescentar vários outros elementos para que nós conseguíssemos alcançar a salvação. Então, Paulo escreve os primeiros capítulos, irmãos, falando a respeito da supremacia de Cristo. O quão importante Cristo é, irmãos, tanto no céu quanto na terra. E o quão importante também Cristo deve ser para cada um de nós, irmãos. Quando nós falamos a respeito dessa supremacia, significa dizer também, irmãos, que nós precisamos colocar Cristo como centro das nossas vidas, como centro dos nossos corações, e precisamos nos dedicar exclusivamente a Ele. Se Cristo, de fato, é tudo para cada um de nós, se Cristo, de fato, é o centro das nossas vidas, irmãos, nós devemos viver de maneira digna da nossa confissão de fé. Se nós afirmamos que Ele, de fato, transformou a nossa vida, o nosso agir diário, a nossa vida no dia a dia, deve evidenciar Cristo em nossas vidas. Então, irmãos, o modo como nós vivemos deve mostrar que, de fato, nós recebemos a Cristo. Por meio de palavras e por meio de ações, nós precisamos declarar que Cristo, de fato, é soberano em nossas vidas. Nos versículos anteriores, irmãos, Paulo nos falou que se Cristo, de fato, é o centro de nossas vidas, nós devemos deixar de lado vários pecados que outrora nós praticávamos quando ainda não tínhamos a Cristo em nossas vidas, quando ainda não tínhamos Cristo em nossos corações, nós vivíamos no pecado. Mas aí Paulo elenca alguns pecados que nós devemos abandonar. Depois, irmãos, Paulo vai mostrar como Cristo, de fato, deve ser o centro do nosso lar. Nós vimos no capítulo 3, versículo 18, como devem ser as funções, tanto do marido, quanto da esposa e dos filhos, em um lar cristão. Como nós devemos viver para agradar o Senhor em nossa casa, no nosso ambiente familiar. Logo em seguida, nos versículos 22 ao versículo 1 do capítulo 4, Paulo já vai tratar como nós devemos também nos portar em nosso ambiente de trabalho. É que o nosso trabalho também deve glorificar o Senhor. O modo como nós agimos no trabalho deve ser para a glória de Deus, irmãos. Tudo deve apontar para Cristo. Tudo é para Cristo, para a glória dele, irmãos. E agora, caminhando para o final desta carta, Paulo dá algumas orientações gerais para a igreja como um todo. Ele falou ali, a princípio, para a família, depois para a questão em relação ao trabalho, e agora ele fala para a igreja como um todo, a respeito de como nós devemos viver
neste mundo em que nós estamos, irmãos? Quais são os nossos deveres enquanto cristãos? E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, irmãos. Deveres do cristão. E eu quero elencar aqui, irmãos, 3 responsabilidades ou deveres que nós devemos ter como verdadeiros discípulos de Cristo. O primeiro deles, irmãos, o primeiro dever que nós temos como cristãos, como discípulos do Senhor, é: o cristão deve perseverar na oração. Olha o que Paulo diz no versículo 2 que nós lemos: perseverai na oração, ou em outra versão, dediquem-se à oração, nela permanecendo atentos ou vigiando com ações de graças. Irmãos, quando Paulo diz que nós devemos ser perseverantes na oração, não significa dizer necessariamente orar muito tempo, não é sinônimo, embora isso também faça parte. Mas não é um sinônimo de orar muito tempo, mas que nós devemos ter uma vida dedicada à oração, que a oração, irmãos, deve fazer parte da vida de todo aquele que é cristão, todo aquele que é discípulo de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Mostrando, irmãos, que a oração é uma prática comum e contínua da vida do cristão. Nós não devemos orar apenas em determinados momentos. Eu oro apenas no culto de oração, porque o culto de oração é o lugar de orar. Não, você deve orar em todo tempo, em todo momento. Onde quer que você esteja, você pode arranjar um lugar, um tempo para você orar, para você conversar com Deus. E é claro que devemos separar aqueles momentos mais pessoais, mais íntimos com o Senhor, como o próprio Cristo nos orienta, né? Que devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e ali ter um momento de comunhão com o Senhor. Ter um momento dedicado a falar com o Senhor, irmãos. E a oração é justamente isso, é conversar com Deus. É conversar com o Senhor. É conversando com Ele que nós somos alimentados por Ele, que nós continuamos a crescer na graça e no conhecimento dEle. Lá em Lucas 18, Jesus vai contar uma parábola que talvez todos conheçam, né? Que é de uma viúva persistente. Essa viúva vai até um juiz, que é um juiz que não é comprometido com a justiça, né? Com o bem do seu povo. E essa viúva está enfrentando um problema, uma situação de injustiça. E ela vai até ele várias vezes para que ele resolva essa situação. E esse juiz, vez após vez, nega o pedido daquela mulher. Mas ela desiste, ela continua persistindo, até que, por causa da persistência dela, o juiz atende à sua vontade. Jesus conta essa parábola, irmãos, como exemplo que nós devemos seguir. Nós devemos ser persistentes em nossa oração, assim como aquela viúva foi persistente nos seus pedidos ao juiz. E nós, irmãos, não estamos diante de um juiz que é um juiz iníquo, como naquela parábola, um juiz que não é comprometido com a justiça. Nós estamos diante de um juiz que é santo, que é puro, que é verdadeiro e que fará, de fato, justiça para cada um de nós. Então, nós não devemos, irmãos, desanimar e nem desistir quando as coisas não acontecem no tempo que nós queremos. Por que nós muitas vezes falhamos em nossas orações, que nós desanimamos em nossas orações? Porque, irmãos, nós somos imediatistas. Quando nós oramos, nós queremos que aquele pedido ele aconteça agora. E quando não acontece, nós ficamos chateados. Nós reclamamos e não queremos mais orar, porque não aconteceu da nossa maneira, da nossa forma, do tempo que nós queríamos. Mas, irmãos, devemos ser persistentes. Na história da igreja, nós temos um grande teólogo, irmão, chamado Agostinho de Hipona, também conhecido, né, na Igreja Católica como Santo Agostinho. E ele foi um teólogo muito importante dentro da igreja cristã, muito importante. Contribuiu muito, por exemplo, com os pensadores, com os teólogos da Reforma Protestante. E ele, irmãos, Agostinho, foi um pastor da África, mas antes de ser pastor, irmãos, Agostinho levava uma vida extremamente imoral, muito devassa. E por anos, irmãos, se não me engano, por 30 anos, a mãe dele orava persistentemente pelo seu filho, para que ele se convertesse. E mesmo, irmãos, Agostinho se desviando cada vez mais, se afastando cada vez mais do Senhor, a sua mãe não olhava para Agostinho e dizia, agora não tem jeito mais não. Não, ela olhava e dizia, tem jeito. A solução é Jesus Cristo, né? Como nós proclamamos aqui na nossa campanha.
E ela continuou orando persistentemente, até que depois de muitos anos, o Senhor converteu o coração de Agostinho. E ali ele foi atraído para o Senhor, irmãos. E é essa persistência que nós devemos ter, irmãos. Essa persistência é evidenciada quando, mesmo em tempos de aflição, mesmo quando nós não somos atendidos em nossos pedidos, nós permanecemos orando. Permanecemos em oração. Isso significa, irmãos, que se nós persistimos bastante, o Senhor nos dará tudo o que nós pedirmos? É claro que não, irmãos. Claro que não. Tiago 4, versículo 3 diz o seguinte, ó, quando pedem, não recebem. E ele dá a justificativa, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Irmãos, muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que pedimos para o nosso bem, porque Ele nos ama. Porque muitas vezes os nossos pedidos são egoístas. Nós pedimos algo a Deus pensando apenas em nós mesmos. Nós não pensamos em glorificar a Deus. Nós não pensamos, eu vou pedir esse carro aqui porque eu quero glorificar a Deus através do meu carro. Não, nós pensamos, eu vou pedir esse carro aqui porque esse carro é bonito, eu vou me aparecer mais para as pessoas nesse carro, as pessoas vão olhar mais para mim, é um carro que vai... Então é somente para gastar em meus próprios prazeres, muitas vezes. É por isso que Tiago diz, quando pedem, não recebem, pois a motivação está errada. Nós não pedimos para que Deus seja glorificado, as nossas orações são egoístas, irmãos, muitas vezes. Quando nós oramos por outras pessoas, por exemplo, nós não gastamos muito tempo orando por elas. Nós não gastamos muito tempo, nós oramos, Senhor, abençoa a irmã Francisca, o Senhor sabe do que ela precisa, abençoa o irmão César, o Senhor também sabe, abençoa fulano, e agora por mim. A gente faz uma lista de pedidos, né? E quando a gente vai agradecer, o que é que a gente faz? Senhor, obrigado por tudo. E a gente não especifica, né? A gente só passa, mas a lista dos pedidos é enorme. Muitas vezes é isso que acontece conosco, irmãos. Quando agradecemos, não gastamos muito tempo. Quando é para orar por outros, não gastamos muito tempo. Mas o que Paulo nos diz aqui no versículo 2, irmãos, é perseverem na oração, permanecendo atentos com ações de graças. Com ações de graças. Lá em 1 Tessalonicenses, irmãos, 5, depois de Paulo dizer que devemos orar sem cessar, no versículo 17, ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo diz, deem graças em todas as circunstâncias, mesmo naquelas circunstâncias que não sejam boas, aparentemente, para nós. Mesmo quando nós estivermos passando por problemas, por aflições, por situações difíceis. Paulo diz, sejam gratos a Deus. Cultivem um coração grato. Gratidão, irmãos. E sabe por quê? Sabe como isso será possível? Como é que eu vou passar por uma aflição, passar por problemas difíceis e estar agradecendo a Deus? Ninguém quer passar por situações assim. Mas isso é possível quando nós reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando nós entendemos o propósito da carta de Paulo aos Colossenses para afirmar que Cristo tem uma posição de supremacia sobre tudo e sobre todos, e que Deus faz tudo conforme a sua vontade, sempre visando o bem do seu povo. Tudo que Deus faz, irmãos, tudo que Deus faz é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, se nós estamos passando por situações difíceis, por situações de aflição, de angústias, o Senhor sabe. Ele está olhando para essas situações, ele não está alheio a nenhuma dessas situações, irmãos. Mas o que precisamos fazer é aprender a descansar no cuidado de Deus, sabendo que apesar de todas essas situações, Ele continua cuidando de cada um de nós. E assim, irmãos, nós podemos ser gratos, porque podemos não entender o motivo de passarmos por aquelas situações, mas vamos ser gratos a Deus porque sabemos que Ele está cuidando de tudo. Então, nas suas orações, seja grato a Ele, seja grato ao Senhor por motivos específicos. Não agradeça de maneira geral, fazendo aquele resumão, mas agradeça por tudo que está acontecendo em sua vida. Por menor que seja, agradeça ao Senhor. O cristão, irmãos, ele não deve viver murmurando e reclamando de tudo. Com certeza você já deve ter visto um cristão assim, que vive reclamando, vive com a cara fechada, vive murmurando de toda a situação, de tudo que acontece, está reclamando. Mas não é assim que nós devemos ser, irmãos. Nós devemos viver com o coração grato. A maior bênção, irmãos, se nós poderíamos receber, nós já recebemos. Foi a salvação. Nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos concedeu a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, que outro motivo maior para ser grato a Deus que não esse, irmãos? Nós devemos ter um coração grato.
E aqui, irmãos, no capítulo 4, Paulo continua a tratar sobre a oração. No versículo 3, ele diz assim: ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Irmãos, Paulo diz aqui no versículo 3 e 4 que nós devemos orar pelo avanço do evangelho. Devemos orar por ele, né, por Paulo. O povo, no caso de Colossenses, deveria orar por Paulo para que o evangelho continue a avançar naquela região. Trazendo para os nossos dias, devemos orar também pelos nossos líderes da igreja, por aqueles que são responsáveis por pregar o evangelho, por aqueles que estão no campo missionário, como nós oramos aqui, depois de vermos os vídeos. Nós devemos orar por essas pessoas para que o evangelho continue a avançar. Mas olha só, irmãos, o que nós aprendemos aqui no versículo 3. No finalzinho do versículo 3, ele diz assim: pelo qual também estou preso. E aqui nós nos lembramos de uma motivação que devemos ter sobre as nossas orações. Irmãos, esta carta aqui de Colossenses, devemos nos lembrar que ela foi escrita quando Paulo estava preso. Ela compõe aquilo que é chamado de epístolas da prisão. Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses. Foram cartas escritas enquanto Paulo estava preso. A carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, é também chamada de a carta da alegria. Então veja, irmãos, como é que Paulo, preso, sofrendo, correndo risco de vida, pode escrever uma carta mostrando sua alegria, exortando os irmãos da igreja a se manterem alegres. Por quê, irmãos? Como pode Paulo fazer isso? Como pode Paulo aqui, irmãos, estar preso, como ele diz no verso 4, no verso 3, estar preso e ainda assim pedir para que os colossenses não orem por sua libertação, mas para que lá na prisão ele continue a pregar o evangelho? Veja, irmãos, qual é a motivação de Paulo. Paulo não estava preocupado consigo mesmo. A preocupação não era se ele ia sofrer, se ele ia ficar preso, se ele ia morrer. Não era essa a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era a glória de Deus, a glória de Cristo, o avanço do evangelho. A maior preocupação de Paulo, irmãos, era glorificar o nome de Cristo, onde quer que ele estivesse, qualquer que fosse a situação, irmãos. Enquanto que nós, irmãos, por pequenas situações que nós enfrentamos, nós já estamos murmurando. Nós já estamos reclamando. Mas para Paulo vai escrever aos Filipenses, né, dizendo que estava preso também, e ele diz, eu estou preso aqui e tem sido bênção, porque os guardas estão se convertendo aqui. Eu estou tendo a oportunidade de pregar o evangelho aqui na prisão, isso é bênção, glória a Deus. Paulo diz isso, irmãos. E nós, por pouco, reclamamos, murmuramos e não cultivamos um coração grato. Então, irmãos, nós fazemos isso porque muitas vezes a nossa preocupação é egoísta. Nós somos egoístas por natureza. Nós pensamos apenas em nós mesmos. E a nossa oração, irmãos, nós devemos fazer tudo, orar para a glória do Senhor. Tudo que nós pedimos deve ser visando a glória do Senhor. Nossas orações devemos incluir aqueles que se dedicam a pregar o evangelho, sejam pastores, sejam missionários, e devemos orar de maneira específica, não apenas por obrigação, irmãos. Quando eu falo de maneira específica, de fato, seria bom você ter um caderninho na sua casa, anotar os pedidos dos irmãos. O irmão César pediu por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quando for orar, você vai saber pelo que orar. Você não vai orar de maneira geral. Pelo irmão César, pelo irmão Francisco, pela igreja, amém. Não é apenas assim. Ore por motivos específicos, irmãos. Seja específico em suas orações, porque assim, irmãos, os nossos interesses pessoais eles vão sendo quebrados. Nós estamos orando agora por outras pessoas, pelo avanço do reino de Deus. E quando nós passamos a orar uns pelos outros, irmãos, sabe o que acontece? Nós mortificamos o nosso eu diariamente. Nós tiramos o eu do centro do universo e passamos agora a olhar mais para o nosso próximo. Passamos a olhar para Cristo, passamos a ter mais, irmãos, empatia uns pelos outros. Na dinâmica do reino, quando nós exercitamos esse tipo de oração, todos ganham. Porque, irmãos, aqueles por quem nós oramos são abençoados por nossas orações. E nós também crescemos na graça de Deus, porque estamos dedicando a nossa vida à oração. Nós não oramos, irmãos, para que Deus faça as nossas vontades, mas nós oramos para que Deus transforme o nosso coração. É assim que deve ser a nossa oração, é isso que deve nos motivar a orar. O segundo dever, irmãos, do cristão, está aqui no versículo 3 e 4 também, é que o cristão deve perseverar no evangelismo. Veja o versículo 3, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Irmãos, Paulo pede aos colossenses que orem por ele, mas ele não ora pela sua libertação.
Ele pede para que os colossenses orem para que ele tenha mais oportunidades de pregar o evangelho ali onde ele está, para que Deus abra essas portas. Ele está pensando no avanço do evangelho, no avanço do reino de Deus. E isso, irmãos, não é uma responsabilidade apenas dos líderes da igreja. Nós muitas vezes pensamos que a pregação do evangelho deve ser feita apenas pelo pastor e pelo missionário que está lá no campo. Mas não. E muitas vezes nós esperamos apenas que a igreja promova ações evangelísticas, campanhas evangelísticas, cruzadas. Mas na época de Paulo, irmãos, não tinha nada disso. Não tinham essas campanhas que nós fazemos hoje, não tinham essas cruzadas que nós fazemos hoje. Não é sobre isso que Paulo está pensando, irmãos. Não é sobre isso. Mas que cada um de nós deve aproveitar bem cada oportunidade que o Senhor coloca à nossa frente para falarmos de Cristo, irmãos, para as pessoas. Por meio do relacionamento, irmãos, pessoal, nós devemos criar relacionamentos com as pessoas para que, através desses relacionamentos, nós consigamos falar de Cristo para elas. É assim que deve ser a nossa vida, irmãos. E devemos orar para que Deus abra as portas para que nós consigamos pregar o Evangelho. E orar para que Deus abra as portas não significa ficar sentado lá, dizendo, Deus, abre uma porta aqui para que eu pregue o Evangelho, manda alguém aqui para eu falar de Cristo para ela. Aí a pessoa vai chegar para você e vai dizer, ei, eu quero ouvir o Evangelho, prega aí para mim. Não é assim, irmãos, que funciona. Você deve orar para que Deus abra as portas, mas você deve criar as oportunidades, deve chegar até as pessoas, procurar se relacionar com as pessoas de maneira normal, irmãos. Se relacione. E assim, por meio desses relacionamentos, você consegue falar de Cristo, você consegue criar oportunidades, e Deus vai abrindo as portas do coração daquelas pessoas para que elas possam dar ouvidos à mensagem do Evangelho. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Até aqui. Irmãos, a igreja de Filadélfia foi a única igreja dentre essas 7, de Apocalipse, que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Não porque ela fosse uma igreja perfeita, mas porque não era necessário fazer nenhum tipo de repreensão para aquela igreja. Veja que o Senhor diz para ela assim, sei que você tem pouca força. Ele afirma que aquela igreja era fraca, estava fraquinha. Mas ele não a repreende por isso. Ele a encoraja, irmãos, dizendo que ela deve permanecer fiel. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Ali, irmãos, dentro daquela igreja havia uma porta aberta para que eles pudessem pregar o evangelho. Ou seja, a responsabilidade não era apenas da liderança local, mas a responsabilidade era de toda a igreja, a responsabilidade era de todo cristão, de todo discípulo de Cristo, de pregar o evangelho. A responsabilidade é nossa, irmãos. Irmãos, veja bem, nós temos aqui em nossas mãos o remédio que pode trazer a cura para a enfermidade do mundo, que é o pecado. E nós pegamos esse remédio muitas vezes e fazemos o quê? Guardamos apenas para nós mesmos. Guardamos apenas para nós mesmos. Mas, irmãos, Paulo estava preso, mas ainda assim queria continuar a pregar o evangelho. A prisão de Paulo não era nenhum impedimento para o avanço do evangelho. Paulo poderia muito bem dizer, agora não tenho mais o que fazer, Estou preso, vou fazer o quê? Vou para onde? Como é que eu vou sair daqui? Mas isso não era impedimento. Quais são os impedimentos que você tem colocado para não pregar o evangelho? Qual tem sido a sua dificuldade de pregar o evangelho, de falar de Cristo para as pessoas? Será que você de fato tem aproveitado as oportunidades que o Senhor coloca diante de você para anunciar a Cristo? Ou você tem rejeitado essas oportunidades? Você tem orado, de fato, para que Deus abra as portas, para que você pregue o Evangelho? Orado por pessoas do seu convívio, para que elas ouçam do Evangelho? Será que você tem feito isso? Faça isso, irmãos. Ore para que Deus abra as portas e crie as oportunidades para pregar o Evangelho. Uma certa pessoa disse o seguinte, o evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Veja que interessante, Um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Nós somos esses mendigos.
porque nós estávamos perdidos em nossos pecados, nós não tínhamos nada, mas nós encontramos pão, o pão da vida que é Jesus. E agora o que nós devemos fazer? Pegar esse pão e guardar apenas para nós mesmos? Devemos olhar para os outros mendigos ao nosso redor e dividir o pão com eles, irmãos. Dividir o evangelho com eles. O Senhor nos salvou, amém? E devemos compartilhar isso com outras pessoas, assim como Cristo nos salvou, Ele pode salvar outras pessoas. Então, irmãos, o evangelismo é um dever de todo cristão. Se você é um discípulo de Cristo, a sua responsabilidade também é anunciar o evangelho. Terceiro e último ponto, irmãos, que nós aprendemos aqui sobre o dever de um cristão, é que o cristão deve dar bom testemunho. Versículo 5 diz assim: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, Paulo nos diz que devemos ser ativos em nossa pregação do evangelho. O evangelho deve ser pregado, deve ser anunciado com palavras. Mas não apenas isso, irmãos. O evangelho também é anunciado através das nossas ações, das nossas atitudes. Porque de nada adianta você falar o evangelho, pregar o evangelho, mas as suas ações serem diferentes daquilo que você prega. Paulo diz, irmãos, nesses versículos, como devemos viver diante de pessoas que não são cristãs. E a palavra que resume esse nosso viver e o nosso falar diante dessas pessoas é sabedoria. Portai-vos com sabedoria. E sabedoria, irmãos, é saber aplicar princípios bíblicos em diversas situações. Diversas situações. Não se trata, irmãos, de uma fórmula que nós vamos aprender. Eu vou passar uma fórmula para vocês aqui de certas palavras que você tem que dizer quando for evangelizar, e aí vai dar certo o evangelismo. Não se trata disso, irmãos. Não se trata disso, mas se trata de saber como falar e também o tempo certo de nós falarmos alguma coisa. Hoje em dia, muitas são as pessoas que falam mal da igreja, de maneira geral, por conta de muitas pessoas que agiram sem sabedoria, que falaram sem sabedoria, que não souberam como se portar e como anunciar o evangelho de maneira adequada. Irmãos, a verdade deve ser pregada. Amém? Nesses tempos que nós vivemos, que tem sido negada a verdade do evangelho, que as pessoas têm modificado, distorcido o evangelho, nós devemos continuar anunciando a verdade do evangelho sem medo. Mas nós devemos ter sabedoria, irmãos, ter sabedoria em como nós vamos anunciar essa verdade. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando Paulo diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, no versículo 6, o que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Para que serve o sal? Comer uma comida sem sal não é muito agradável, né? Tem pessoas que hoje em dia já se acostumaram, por conta de algum tipo de doença que tem, vão se acostumando. Mas não é muito agradável comer uma comida sem sal, sem tempero. Mas também é intragável comer uma comida que tenha muito sal. O sal deve ser na medida certa, deve ter um equilíbrio, irmãos, deve ter um equilíbrio. Isso significa, irmãos, que a nossa maneira de falar com as pessoas deve ser agradável. Deve ser agradável, irmãos. Nós devemos ter sabedoria para falar com cada um. Se eu vejo, por exemplo, uma pessoa que não é cristã, vivendo uma vida de pecado, o que é que eu vou fazer? Chegar nessa pessoa e vou condená-la pelo seu pecado? Não, ela já está vivendo ali no pecado, irmãos. O que é que eu devo fazer? Me aproximar, criar um relacionamento com ela, tentar conversar, e aí anuncio o evangelho. E depois de anunciar o evangelho é que nós iremos tratar os pecados específicos de cada uma dessas pessoas. É assim que nós anunciamos, irmãos, o evangelho. Veja 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados. Contudo, olha só, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pedro nos dá as orientações, irmãos. Devemos pregar o evangelho, devemos anunciar a verdade, sim, mas devemos fazer isso com sabedoria, com mansidão, com cuidado em nossas palavras, para que Cristo, de fato, seja glorificado. Cristo é que deve ser glorificado. Muitos falam maldosamente contra a igreja de Cristo, irmãos, e nós vamos mostrar que eles estão errados. De que maneira? Discutindo, falando palavras agressivas? Não. Com a nossa maneira de agir,
que deve lembrar Cristo, com a nossa maneira de falar, que deve ser com mansidão, com sabedoria. A verdade deve ser sempre anunciada, irmãos. Quando nós encontrarmos pessoas que estão ansiosas, por exemplo, devemos lembrar que o Senhor pediu para lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quando encontrarmos pessoas que estão com medo, temerosas, devemos falar sobre o Deus que é todo-poderoso, protetor e que tem cuidado do seu povo. Quando encontrarmos pessoas tristes, devemos apresentar o Deus em quem podemos encontrar plena alegria. Devemos sempre, irmãos, anunciar essas verdades, sempre anunciando a cada um a verdade que precisa ser dita ali, irmãos. E nós devemos fazer isso em nosso dia a dia. Nós, como cristãos, muitas vezes temos certa dificuldade. Não queremos, às vezes, nos relacionar com pessoas que não sejam cristãs, que não façam parte ali da igreja. Mas Paulo diz que devemos buscar esses relacionamentos, irmãos, com pessoas que não sejam cristãs. Não com o objetivo de fazer as mesmas coisas que eles fazem, mas com o objetivo de anunciar o evangelho. Versículo 5, irmão, no finalzinho diz: aproveitando bem cada oportunidade. Toda oportunidade, irmão, deve ser aproveitada para pregar Cristo, para tornar Cristo conhecido. E o nosso modo de viver, nosso modo de falar, deve ser coerente com a mensagem que nós estamos apresentando. Se estamos pregando Deus que transforma vidas, porque o nosso modo de agir, o nosso modo de falar não foi transformado. Então, irmãos, que nós sejamos coerentes na pregação do Evangelho. Que nós possamos, de fato, orar para que Deus abra portas para o anúncio do Evangelho todos os dias. Para nós concluirmos, irmãos, lembrando que Paulo nos diz que devemos ser perseverantes na oração, esse é o primeiro dever do cristão, que devemos pregar o Evangelho, aproveitando cada oportunidade. E terceiro, devemos nos portar com sabedoria, ter bom testemunho para com os de fora. E o Evangelho, irmãos, deve ser sempre anunciado. O Evangelho, como nós sempre falamos, irmãos, são as boas novas da salvação, as boas novas de que Cristo morreu em nosso lugar. Nós é que deveríamos ser punidos pelo nosso pecado. Nós é que somos pecadores. Cristo jamais pecou, mas Ele decidiu se entregar em nosso lugar. Essas são as boas novas, irmãos. Se nós nos arrependermos de nossos pecados e colocarmos a nossa fé em Cristo, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de todo e qualquer pecado. E é isso que nós devemos fazer. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento que você esteja em oração, para que essa mensagem do Evangelho possa alcançar cada vez mais pessoas e que você também possa se colocar à disposição do Senhor nesse momento para cumprir com esses deveres, com essas responsabilidades. Se comprometa com o Senhor em perseverar na oração. Se comprometa com o Senhor neste momento em pregar o Evangelho, em aproveitar as oportunidades. Se comprometa com o Senhor neste momento a dar um bom testemunho, a se portar com sabedoria, a ter sabedoria no falar. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua falando aos nossos corações através da ministração da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações e possa, de fato, nos mover a uma mudança, Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira coerente com o Evangelho, de maneira digna do Evangelho, Deus. Nos ajuda a sermos perseverantes na oração, porque muitas vezes temos falhado nela, Deus. Nós não temos nos dedicado a uma vida de oração de fato, mas nos ajuda a termos desses momentos. Abre portas, ó Deus, para que possamos pregar o Evangelho. Abre portas, ó Deus, para que o Evangelho seja anunciado em nosso dia a dia, para nossos vizinhos, amigos, conhecidos, e que o nosso viver e o nosso falar, ó Deus, possa revelar Cristo em nós. Que Cristo seja glorificado em nossas vidas, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.